Salve, salve rapaziada, bom dia a todos, tudo certo com vocês? Mais um vídeo do R-City no ar e o vídeo de hoje falando de derby. Hoje teremos Palmeiras e Corinthians. A partida será realizada lá no Allianz Parque, Casa Palmeirense, às 8 horas da noite. Partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Quinta-feira com baita de um jogo, né? Sem sombra de dúvidas. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians sempre nos trazem grandes emoções. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Muito importante esse apoio de vocês, tá certo? Muito obrigado. Corinthians tem dúvidas em uma posição se vai jogar ou não, que no caso é o Mateuzinho, lateral direito do Corinthians. É uma incógnita por enquanto, saberemos instantes antes da partida iniciar, porque ele está tratando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele é uma grande dúvida para o jogo de hoje, até porque é um clássico, é um grande jogo, tudo isso é verdade. Só que o Corinthians tem outras ambições para a temporada. Esse mês tem pré-Libertadores, o Corinthians precisa jogar bem nas duas partidas para ir para a fase de grupos, né? São duas fases, aliás, antes de entrar na fase de grupos. Então, o foco do Corinthians é a Libertadores. Então, é importante vencer um clássico, muda a moral? Muda, mas a Libertadores tem um peso muito diferenciado para o time do Corinthians, para a comissão técnica. Então, se o Mateuzinho não tiver 100%, se ele tiver 99% de chance de condições para jogo, ele não vai jogar. Só jogará se tiver 100%. E a probabilidade é pequena do Mateuzinho atuar no clássico de hoje. A ideia do Ramon Dias é testar o elenco A, o elenco principal no jogo de hoje. Em jogo grande é muito importante fazer esse tipo de teste. Mas o Mateuzinho não tendo condições, ele não vai forçar para não ter riscos de perder o jogador por mais tempo e perder em partidas importantes. Após a derrota no clássico contra o São Paulo, o Corinthians não perdeu mais, venceu a Ponte Preta, o Noroeste e o Novo Horizontino. O Corinthians é o líder geral do Paulistão, tem 18 pontos conquistados e obviamente é o líder no seu grupo, tem com 18 pontos, né? Eu ia falar 13 pontos. Ele está 13 pontos à frente da terceira colocada do grupo A, que é a Inter de Limeira. Então a classificação para o Corinthians, para o mata-mata do Paulista, está muito bem encaminhada. Só uma tragédia acaba tirando o Corinthians dessa fase de mata-mata do estadual. Diferente de outros anos que o Corinthians acabou ficando de fora, esse ano a probabilidade é gigantesca aí do Timão chegar no mata-mata. O time é mais forte, né, das outras temporadas, é um time que está mais entrosado, terminou muito bem o Campeonato Brasileiro, então é a consequência da boa fase e do bom time que o Corinthians montou do meio da temporada passada até agora. Já o Palmeiras é vice-líder do grupo D, tem 11 pontos, é um grupo que está embolado. O Palmeiras está 2 pontos à frente da Ponte Preta, que é a terceira colocada, e 4 pontos atrás do São Bernardo, que é o líder do grupo. Matematicamente não tem nada definido ainda para o Palmeiras, então o Palmeiras matematicamente tem uma obrigação um pouco maior de vencer esse clássico para não depender, aí quem sabe, de outros adversários nas próximas rodadas do Campeonato Paulista. E o Palmeiras vem de boa vitória, goleou o Guarani por 4-1 no último final de semana. Uma vitória que dá moral para o Abel Ferreira, foi o melhor jogo da temporada. Tudo deu certo conforme foi planejado por ele. Então venceu bem no momento certo, um jogo antes do clássico, né? E nos últimos 5 confrontos entre Palmeiras e Corinthians, 2 empates, 2 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Corinthians. Vitória essa, inclusive, do Corinthians, foi o último jogo realizado entre as equipes em novembro do ano passado pelo Brasileirão. 2-0 para o Timão, gol de Yuri Alberto e de Rodrigo Garro.
Era um momento crucial para o Corinthians que naquela época estava brigando para não cair. Vitória era essencial e o Corinthians venceu, engatou uma sequência de vitórias depois desse clássico e conseguiu uma vaga até para a pré-Libertadores, surpreendendo aí todos. Jogando em casa, o Palmeiras defende um tabu contra o Corinthians de 9 partidas. São 6 anos que o Palmeiras não perde para o Corinthians jogando nos seus domínios. São 4 empates e 5 vitórias. Não é um tabu também que acaba sendo incômodo para o Corinthians, que o Corinthians vai tentar quebrar na noite de hoje. Felipe Anderson do lado do Palmeiras é dúvida, o Corinthians tem a dúvida do Mateuzinho e o Palmeiras tem o Felipe Anderson como dúvida, mas a probabilidade é que mesmo que ele tenha condições de jogo ele inicie no banco de reservas. Provável Corinthians para hoje é com Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Ranieri, Carrídio e Coronado, Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay completam aí o provável Corinthians para o clássico de hoje. E o provável Palmeiras com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. Estevão, Facundo Torres e Maurício completam aí a equipe comandada pelo português Abel Ferreira. Duelo de treinadores estrangeiros, né? O Corinthians comandado pelo argentino Ramon Dias e o Palmeiras pelo português Abel Ferreira. Confronto aí interessante, muito bom de se assistir, sem dúvida alguma será um grande jogo. O Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa, o Palmeiras é muito forte no Allianz Parque, tendo em vista inclusive os números, né? O Corinthians não consegue vencer lá há 6 anos, então mostra que o time do Corinthians aí sempre encontra aí algumas dificuldades de vencer o seu arquirrival, principal rival do Corinthians, sem sombra de dúvidas, é o maior clássico do estado, Corinthians e Palmeiras. Favorito, difícil, né, definir um favorito. As duas equipes vivem um bom momento. Se for ver por momento, o momento do Corinthians é até melhor pela pontuação, pelas apresentações do Corinthians. Só que o clássico que o Palmeiras ganhou venceu o Santos no jogo grande até o momento. E o Corinthians perdeu para o São Paulo. Então hoje pode ser um teste aí também, mais um teste para o Corinthians contra um grande adversário, um dos principais do país, se não for o principal adversário do futebol brasileiro mais forte. Então é um teste de fogo para o Corinthians. Estou curioso para ver como será esse jogo, como vai se portar esse time do Corinthians em um jogo desse tamanho. Até porque o único clássico que teve, o Corinthians acabou não jogando bem e perdeu de maneira muito justa para o São Paulo. Eu acho que é jogo para empate. Vou muretar nessa aí. Para mim, 1-1 no confronto de hoje entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, tá bom? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.